Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal 14 Entrevista. Hoje estamos com a Décia Alves, que é coordenadora pedagógica da Educação Infantil e também Fundamental 1 do Colégio Auxílio. Décia, seja muito bem-vinda ao Canal 14. Vamos falar um pouquinho de educação infantil, né? Quais são os maiores desafios que você vê hoje, como lidar com essas crianças, com os pequenininhos, né? Que tem aquele primeiro contato, né? E tem que ter aquela transição até chegar, né, na puberdade e adolescência também, Décia. Isso. Obrigada. Desafios são muitos. Desafios em educação é o tempo todo. Exatamente. É o momento. Mas assim, trabalhar com criança de educação infantil é muito bom, é muito gostoso. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Todo momento o professor é exemplo para o aluno. Então a gente tem que tomar cuidado com a postura. Tem que ter uma parceria muito grande entre escola e família, porque é um conjunto de coisas que influenciam o aprendizado. Então, quando eu ensino, eu preciso verificar se a minha criança está aprendendo. Então, não há ensino sem aprendizagem. A aferição do resultado. Exatamente. Então, eu preciso pensar nesse desafio de ensinar e de que o meu aluno aprenda. Na educação infantil, a afetividade é muito importante. Ela faz parte dessa formação de aprendizado, dessa motivação para o aluno. A criança, acho que de repente tem a compreensão de que o professor, e da minha época ainda, até pensava com a Décia aqui, era o tio, a tia, né? Ainda tem aquela afetividade, vira uma família, uma extensão da família de fato, né? Vira uma família, vira uma cumplicidade, e isso faz parte, é muito importante. E outro desafio, nós estamos nesse mundo tecnológico, cada vez mais tecnológico. As crianças já chegam para nós informatizadas, né? Então a gente também precisa saber educar, saber trabalhar pedagogicamente para essa nova geração. Então eu não vou atender você pai, o meu cliente é o seu filho e eu preciso atuar com ele. Então eu tenho que trabalhar hoje na educação com esses recursos tecnológicos. Não posso esquecer, lógico, que é prioritário também, a gente está sempre formando, letrando, alfabetizando. O lado humano primeiro, claro. O lado de valor, o lado humano. Até o Colégio Auxílio tem isso muito forte. E eu até citava aqui na entrevista anterior com a Ruth, o tanto que eu me senti bem e acolhido no Colégio Auxílio, né? Que minha filha mudar de um colégio que ela ficou a vida toda, uma outra que, afinal de contas, era estranho, um mundo estranho para ela. Aí fui conhecer e me senti muito bem acolhido. A verdade é essa, entendeu? Todas as pessoas, é claro, naturalmente recebendo bem, mas apresentando como funciona o colégio. Cada departamento, até a questão da plataforma digital que você citou também, né? Sim. O que acontece? Na educação infantil, a gente tem mais um material, uma realidade aumentada. Não é um material digital em si, mas a gente tem vários recursos que o material da rede fornece para a gente, porque o Colégio Auxílio faz parte de uma rede salesiana, né? E essa questão que você falou do acolhimento, de estar trabalhando com os alunos, questão de valores, faz parte do sistema preventivo de Dom Bosco, que já é a filosofia do colégio, né? Então a gente busca trabalhar muito isso. Voltando numa questão importante da educação infantil e também um desafio, a gente tem que pensar bastante em educação infantil o momento que a criança está. Então, a criança da educação infantil, você tem que trabalhar alfabetização e letramento na educação infantil? Sim. Isso daquele padrão tradicional mesmo. Sim, tem que ser trabalhado. Não tem outra forma. Você tem que explorar, você tem que trabalhar, você tem que mostrar. Mas de uma forma mais lúdica, de uma forma mais encantadora. Porque a gente não pode deixar que a criança perca essa fase de criança. Essa fase infantil, ela não volta. Então, eu preciso respeitar essa etapa e eu não devo queimar etapas. Então, assim, tem que ser um aprendizado, tem que ser um ensino e aprendizagem diferenciado. Tem que ser com afetividade, tem que ser com lúdico, tem que ser com faz de conta. Então, eu tenho que envolver tudo isso com a criança. Eu não posso colocar a minha criança como um robô. Eu preciso respeitar, um mini adulto, né? Exatamente. Eu preciso respeitar essa fase que ela está vivendo. Tem que ter o momento do brincar, o brincar dirigido, o brincar com objetivo, mas também tem o brincar livre. Interagir entre os pares, eles aprendem muito com essas relações. A gente até falava que é normal da criança ela cair, ralar, machucar, de repente dar tapinha no colega, levar tapinha. Isso a gente fala assim, a gente fala para os pais, às vezes chega um pai e comenta e fala, olha, isso não devia ter acontecido, é muito ruim, mas é normal acontecer.
né? E precisa passar por essas etapas. Porque eu já fui mordi os outros. Né? Agora, assim, a gente toma o maior cuidado, claro, né? Tem a maior cautela em todo, é bem pensado, vai para o parque, né? Sempre a professora e auxiliar. Administração de situações o tempo todo. Todo, né? A todo momento, cuidados extremos. Mas acontece, né? Crianças caem, né? Acontece, mas faz parte. E se eu fico em casa, se uma criança fica em casa, ela só vai mexer no computador, num tablet, num telefone, sentado, vai ficando uma criança já sedentária. Tem a questão da obesidade, isso, né? Alimentação. E na escola não, a gente já procura trabalhar tudo isso. Questão de movimento, lateralidade, música, né? Essa questão social de interação, essa questão de apresentar, eles apresentam, eles fazem teatro, eles vivenciam músicas, peças, né? Então isso tudo levado para o lado lúdico, sem imposição. Não é aquela coisa tradicional, fechada, onde a criança vai ficar só sentada na sala de aula. Então a gente busca envolver projetos, eles vão para a cozinha. Se a gente está falando de alimentação saudável, e criança vamos para a cozinha. Bagunça. E criança faz bagunça. Eles participam, então vamos para a cozinha. A gente está falando de horta, vamos plantar uma alface, vamos conhecer como funciona, depois vamos comer. Terra, né? Então a gente está contando uma história do coelhinho maluco, tem um coelhinho lá na sala, tartaruga, tem uma tartaruga lá na sala, festa no céu. Então a gente busca envolver a criança com animais, com real, com faz de conta. Exatamente, porque no mundo virtual elas conhecem isso tudo. Muitas vezes não conhecem o real. Puxa vida, nunca viram um coelhinho na vida, né? Acontece também. Né? Então a gente tem essas visitas. E aí a gente já começa essa alfabetização e letramento na educação infantil. Nessa forma que eu te falei. De que período? Vamos situar aqui o período de idade. Que idade até que idade? No Colégio Auxílio, alunos de 2 a 5 anos de educação infantil. Né? A partir dos 6 anos, primeiro ano, alfabetização. Mas essa alfabetização, ela já acontece na educação infantil. Ela já vem com o processo. Na minha cabeça, o primeiro ano seria o pré-antigo? Seria. Ah, tá. Seria. Inicia o processo da escrita, aquela coisa toda. Isso. Eu estudei na cartilha, eu não sei nem se usa cartilha mais. Não usa. Eu tinha cartilha Caminho Suave, minha gente. Usa. O A de abelha, B de bola, até o X de xadrez, Z de zabumba, eu lembro. Então, assim, a gente trabalha bastante e essa relação de letras e personagens é importante também, né? Essa questão de conhecer grafema e fonema. E aí, nessa parte do primeiro ano, eles já chegam lá no Colégio Auxílio, os alunos do primeiro ano, eles já chegam fazendo essa relação, letra e som. Alguns já chegam até lendo, mas não de uma forma imposta. Como eu te falei. Processo natural. Processo natural. Motivação, de motivar. A gente está oferecendo. Tem uns que avançam mais, outros menos, mas também. Sim, porque tem o tempo da criança. Claro. Né? Então ele já chega no primeiro ano tendo essa relação, letra e som. Número, para que serve o número, para que serve a letra, para representar a fala. E já tem as hipóteses, já chegam com hipóteses já silábicas, onde eles já vão construindo a escrita, já vão assimilando como que escreve uma palavra, já tem aquela noção da palavra tal, qual letra eu devo usar para começar essa palavra. Às vezes não coloca a palavra com todas as letras, né? Deixa uma, por exemplo, casa, de repente coloca a casa com Z, mas já chega escrevendo, né? Não, e o português não é fácil, né, gente? Não, a língua portuguesa não é fácil. Né? Então, nessa fase de primeiro ano, isso vai se consolidando. Continua trabalhando os gêneros textuais, continua envolvendo a criança nesse contexto de alfabetização e letramento, a todo momento com material de escrita, projetos de leitura, né? Projeto onde eles vão, desde a construção de uma lista de compras, pró-receita, para fabricação. Situações do dia a dia. Para produção, né? Então, como eu te falei, vão para a cozinha produzir, vão trabalhar alimentação saudável, mas a gente vai trabalhar quantidades, a gente vai trabalhar lista, preços, e depois a gente vai produzir aquela receita e eles vão degustar. Se a gente está falando de alimentação saudável, a gente precisa experimentar. Também na prática. Na prática, né? E isso tudo envolvendo sempre leitura, escrita, matemática, ciências, língua portuguesa, história, geografia, e aí você busca envolver as crianças nesse contexto, de uma forma interdisciplinar, multidisciplinar, né? E aí tem essa realidade aumentada, que o
do Colégio Auxílio oferece essa realidade aumentada para as crianças. Então, todas as salas têm a TV, tem um computador, onde eles estão falando agora, por exemplo, folclore, né? Estão trabalhando folclore. E aí vai ver o que é o folclore, vai conhecer as lendas, já vai ver um vídeo sobre alguma lenda, né? Já vai ver algum depoimento, como que era antigamente, vai para a história, como que eram as brincadeiras no tempo do vovô, da vovó, vamos fazer uma pesquisa. Então, isso tudo vai envolvendo as crianças. Vamos trabalhar os trava-línguas, né, as rimas, e aí vai crescendo, né? Segundo ano a gente vai dando continuidade. Lógico, é sempre uma sequência com algo a mais, né? Sempre. Ano a ano, acrescentando. Então, assim, as regras gramaticais, as regras de matemática, a cada ano que passa, elas vão acrescentando. Elas vão surgindo e vão sendo exploradas para que o próximo degrau seja atingido, né? Então, eu preciso de trabalhar essas etapas, preparar o terreno para que venha a próxima etapa. Acrescentar mais conhecimento. Acrescentar mais conhecimento. Eu preciso ter muito cuidado com essa questão de trabalhar com os alunos e as lacunas que vão ficando. Ou nem ficar uma overdose de conhecimento e nem a falta dele, né? Saber dosar. Saber dosar. Exatamente, saber dosar, porque não quer dizer que eu oferecer muita informação, que aquele tanto de informação vai virar conhecimento. Nem sempre o mais é melhor. Exatamente. Eu tenho que ver a fase que a minha criança está, o que ela está pedindo. Então, às vezes eu falo, em educação se fala muito em métodos de educação, metodologias de educação. Mas a gente precisa pensar muito mais no nosso aluno, na realidade da nossa sala de aula, na realidade da nossa cidade, né, do nosso estado, do nosso país. A gente precisa pensar muito nessa realidade do aluno. Não adianta eu querer trabalhar um método com o aluno se aquele método não está dando certo. Não é o aluno que tem que mudar, não. É o método que tem que ser mudado. Então, é muito melhor eu ser um profissional, ser uma escola que seja eclética, aberta, para estar trabalhando com o meu aluno, do que eu trabalhar um método único exclusivamente. Eu acho, Décia, hoje o fundamental é você oferecer oportunidades. Exatamente. Né? Caminhos diversos, né? Metodologias diversas. Porque se eu tenho um aluno que ele precisa de um pouco mais de direcionamento, eu tenho que oferecer isso para ele. Isso vocês percebem naquele dia a dia? Percebendo. Porque muitas vezes eles convivem mais com vocês do que com os pais. Então. Isso. Eles nos contam as coisas. Acaba que em sala de aula, você acaba tendo... Vira um confessionário. Você acaba tendo aquela afetividade, aquela afinidade. Isso ajuda. E criança muito sincera também. Muito sincera, muito verdadeira, né? Então, isso vai contribuindo com o aprendizado. E você tem que ver a sua criança. Então, como eu estava te falando, tem criança que você fala uma vez, você explica, você exemplifica, pegou, vai para frente. Tem outras que você tem que ficar mais junto, tem que acompanhar um pouco mais, né? Então, o professor em sala de aula, ele tem que saber disso, ele tem que dosar. A gente trabalha muito com grupos cooperativos, então, às vezes, trabalha em grupo, as crianças trabalhando em grupo. Ali você coloca todos, um grupo, por exemplo, ali dos que já assimilaram aquele conteúdo e vão mais sozinhos. E aí a professora coloca um grupo que está com mais dificuldade, porque ela pode ficar mais junto daquele grupo, né? Outras vezes a gente inverte. Um aluno que tem dificuldade com um que não tem, porque um aluno ajuda o outro. Então a gente também precisa ter essas metodologias, essas dinâmicas de trabalho, para estar acrescentando conhecimento e aprendizagem para os alunos. E os pais do dia a dia, como faz esse processo de integração? Porque muitas vezes a gente sabe que não tem tempo, num passado não muito recente, né, cada vez, e os dias hoje parece que passam muito rápido, né, as coisas. Geralmente a mãe ficava em casa, né, aquele período da tarde, ou contraturno, às vezes a criança estuda de manhã, ou em vésperas, ficava ali para dar aquele apoio. Hoje muitas vezes não tá o pai trabalhando, a mãe trabalhando. Muitas vezes acontece o pai e da mãe virem trocar ideias e pegar referências dos filhos, com os professores. Sim, também, o que está acontecendo, como eles estão se comportando? Acontece muito. Às vezes a gente chama os pais para conversar e a gente vai falar de coisas dos filhos que os pais não estão sabendo. Né? Para eles é novidade, eles não estão sabendo.
É complicado. Essa parceria escola e família é complicado, porque a realidade dos nossos pais hoje é essa e nós temos que nos adaptar a essa realidade. Eu acho que, e até pegando meu exemplo, a gente veio de uma época que a autoridade paterna do professor era muito rígida, ponto final, não tem conversa. Então, essa geração, eu vou falar a minha, não a sua, porque eu sou uma antes, eu tenho certeza disso. O pai olhava, você já sabia, entendia o que tinha que acontecer. O professor também da mesma forma, né? Hoje em dia já não funciona mais dessa forma. E até pelo fato da gente ter sido, eu não vou dizer travado, mas assim, muito cerceado, a gente quer dar liberdade para os filhos. E às vezes essa liberdade é excessiva. Excessiva. O limite é educativo. Né? A criança pede esse limite. Ela pede mesmo no dia a dia? Ela pede esse limite. Ela vai testando para ver até onde pode ir? A todo momento. Ela testa a escola e ela testa a família para esse limite. Ela pede esse limite. E tem que ser dado. E tem que ser dado. Então, assim, o limite não é uma questão de autoritarismo. Não envolve isso. O limite pode ser trabalhado, ele deve ser trabalhado de uma forma doce, de uma forma certa. Através do bom senso. Do bom senso, exatamente. É certo, é isso e pronto, e acabou. Então, a criança quer fazer, mas não é a hora, não é o momento, não é bom. Tem que ter o limite. Tem que ter o limite para as coisas. Tem que ter o limite na escola e tem que ter o limite na família. E como você tinha colocado essa realidade das famílias, isso é difícil hoje em dia. Porque os pais não têm tempo. Nós buscamos envolver os pais nessa realidade, mas nem sempre os pais têm tempo. Então, a gente tem que ter o bom senso, de novo, como você falou, para estar dosando a participação da família e, ao mesmo tempo, o que a família não pode participar. A gente também tem que saber respeitar esse limite da família. E não simplesmente, problema de vocês, né? Não. O que acontece muito, e acontecia antes, a família jogava para a escola e, às vezes, o professor falava, tem parte aqui que não é minha, vocês também têm que colaborar, né? Tem que ter uma via de mão dupla, né? Sim, e a escola também não pode sobrecarregar a família. Exatamente. A gente tem que ser parceiros. O que deve ser feito na escola é da escola, o que é da família é da família. A gente precisa ter essas duas partes, essas duas dinâmicas muito bem definidas. Eu, escola, não posso tomar o lugar da família, e a família também não vai pegar o lugar da escola. Né? Então, a gente é parceiros, a gente anda junto, mas eu não faço a parte que a família faz. E o Colégio Auxílio, como eu falei, isso é muito importante, né? Minha filha, só para citar exemplo, mais uma vez vou citar aqui, Manuela, ela sempre pergunta na entrevista, vai falar meu nome? Eu estou falando mais uma vez aqui, Manu. Ela nunca faltou o dia de aula. Nunca. É o primeiro ano dela. Às vezes até eu falo, né? Ô filho, hoje, seu aniversário, você não quer faltar? Não quero não. Amanhã, tá chovendo. Não quis faltar. Isso eu acho um bom sinal, né? Você participar, integrar com os colegas. Como você está falando, é uma questão real da gente. O meu dia a dia que eu estou. Os nossos filhos são nossos maiores tesouros. Claro. Lá na escola a gente trabalha, a escola é muito mais que um banco. Eu trabalho com a maior riqueza que todo mundo tem. Eu trabalho com os filhos, né? Você tem a fortuna. Né? Isso, eu só trabalho com valores ali, né? E as minhas filhas, por exemplo, todas três, eu tenho 3 meninas. Vou citar o nome delas aqui. A Júlia, a Ana Clara e a Natália. A Ana Clara, inclusive, é colega de classe da Emanuele. Exatamente. E todas estudam lá no colégio. Todas têm essa passagem por lá. Né? Porque não é só porque eu trabalho na escola, porque eu confio na escola, eu confio na proposta da escola, no perfil que a escola tem, no trabalho de valor que a escola faz, no trabalho humano que a escola desempenha. Isso é fundamental, né? Hoje em dia, puxa vida. Na questão do comportamento dos alunos. É uma escola maravilhosa, é uma escola acolhedora, como você colocou. Né? E assim, minha filha terminou o 3º ano. Ela prestou vestibular para medicina, ela passou no primeiro vestibular que ela prestou. Que maravilha. E posso encerrar com uma curiosidade aqui? Eu não sei se você passou por isso, né? Você fez o papel de mãe e educadora ao mesmo tempo? Não, assim, é diferente, diferente. Em casa eu sou mãe, Né? Na escola... Então o jaleco de professor fica? Fica. Em casa isso para nós é muito bem definido. Bem dividido. Em casa eu sou mãe, na escola eu sou professora, sou coordenadora, tem que ter o trabalho todo profissional. Mas como é muito afetivo, como é um trabalho muito próximo e a gente tem uma proximidade muito grande com os alunos, é muito fácil, né? É fácil. E a curiosidade final, o aluno ainda chama a professora, o professor de tia ou de tio hoje?
Tem aquele aluno que ainda chama. A cultura do Colégio Auxílio, os meninos colocam mais pro. Né? Pro Dércia, pro Vanessa, pro Ingrid, eles colocam sempre o pro. Mas tem aluno que chega e chama de tia, sim. Ah, isso é bom, né? Não... Bacana. Uhum. Tá certo. Conversei então com a Pro Dércia, coordenadora pedagógica do ensino infantil e também fundamental 1. Fundamental 1 até o 5º ano. Então tá bom. Para quem quiser conhecer o Colégio Auxílio, bom, endereço, todo mundo sabe, né? Não precisa falar de endereço, mas quem quiser conhecer, é só agendar lá. Né? Só agendar horário, as portas estão abertas, né? A gente vai ficar muito satisfeito com visitas, com novos alunos, né? A escola é uma escola muito grande, acolhedora, é uma escola que está pronta para receber seu filho. Então tá certo. Obrigado pela entrevista, então, Dércia. Eu que agradeço. Tá certo. Esse foi mais um Canal 14 Entrevista. Obrigado e até logo mais.